E olha, atenção, com exclusividade, a TVCI conversou com a mãe do menino que perdeu a perna. Isso aconteceu na UPA aqui de Paranaguá, após tomar uma injeção de benzetacil. Esses casos de mutilação por descaso do poder público, o erro médico, têm sido recorrentes aqui em Paranaguá. Nos últimos anos, tivemos também outros casos emblemáticos na cidade, como o do menino Túlio e do pequeno Marlon. E também outros casos aqui de erros médicos que têm levado pessoas à UTI. Veja. No último sábado, dia 11, Renata Voi levou seu filho Vitor Hugo, de 10 anos, na unidade de pronto atendimento de Paranaguá, pois o menino sentia dores nos pés. O que deveria ser um simples atendimento médico de um problema comum se tornou algo com muita gravidade. Segundo a mãe, os machucados, pequenas feridas com pus nos 2 pés, se deram por conta da criança ter usado tênis apertados. O médico, vendo a ferida nos pés da criança, receitou um antibiótico. Renata pediu para o marido comprar o medicamento, mas ele não encontrou a medicação na farmácia. Como as dores de Vitor Hugo persistiam, no domingo, Renata voltou à UPA com o objetivo de trocar a receita para ver se desta vez encontrava a medicação na farmácia. Então, a indicação do médico foi que a criança tomasse uma injeção de benzetacil. Foi aí que o destino de Vitor Hugo mudou para sempre. A mãe não quis aparecer, mas contou o drama vivido. Um outro médico receitou a benzetacil para o meu filho. Daí nós ficamos aguardando um pouco, ele foi lá atrás, primeiro aplicou a injeção de benzetacil. Daí ele pegou e começou a reclamar de muita dor, muita dor, muita dor. Eu pensei que era normal, porque a benzetacil dói, e eu já tomei essa benzetacil e dói. Daí eu peguei e falei, Vitor, para de frescura, né? Porque você está reclamando, dói, mas daqui a pouco passa, e amanhã vai estar sarada tua feridinha. Daí ele falou bem assim, mãe, eu perdi a minha perna. Eu falei, ai, Vitor, para com isso. No momento em que recebeu a injeção, aplicada por uma técnica de enfermagem na nádega direita, Vitor queixou-se da intensa dor. Mas a própria profissional da saúde disse ao menino que era normal sentir incômodo devido a um medicamento ser intramuscular. Ele sentiu muita dor. Eu falei pra você que ele ficou correndo de um lado para lá e ficava, mãe, que dor, que dor. Eu falava, até pensei que era exagero dele, mas ele sentiu muita dor. Mesmo na hora que ela aplicou já. Orientados a irem para casa, Renata deixou a unidade, mas ainda no meio do trajeto percebeu que algo estava errado. Daí eu olhei, a perna dele estava toda branca e gelada. A perna dele, eu tinha ido de bicicleta, ele estava arrastando pelo chão. Daí eu falei, nossa, daí uma moça se ofereceu para me dar uma carona e levar ele até a minha casa. Eu peguei e levei ele até a minha casa, chegando lá, a perna dele não voltava, ficava branca e gelada. Esquentei uma panela de água, coloquei umas toalhas assim, esquentado, e comecei a colocar na perna dele para ver se a perna dele esquentava. Não esquentou. Daí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, acho que a situação tá grave, porque a perna dele já faz uma hora mais ou menos que ele tomou essa injeção e a perna dele não volta. Acho que deve ter dado uma reação. Daí eu voltei para a Baduca, a perna dele já estava ficando meio roxinha. Daí o médico falou assim, nossa, isso daí não pode ser só uma injeção. E olhou e me encaminhou para o regional. No regional eu cheguei, fiquei lá um pouco esperando e fui atendida. Fiquei lá no quarto até umas 3 horas da manhã. Quando o médico viu, mandou colocar uma bota nele de algodão para esquentar o membro. Daí a enfermeira falou, moça, arruma tuas roupas que você vai para Curitiba. Eu fiquei esperando e viemos para Curitiba encaminhar nós para o Pequeno Príncipe. Cheguei aqui no Pequeno Príncipe 4 horas da manhã. Na hora que tiraram a bota da perna dele, a perna dele estava roxa, bem roxa. Daí os médicos se assustaram e mandaram eu para esse hospital aqui. Daí, na manhã de segunda-feira, fizeram uma cirurgia para abrir os 2 lados da perna para ver se esse músculo expandia e voltava a circular o sangue para ele não precisar perder a perna. Mas não voltou. Daí, ontem, terça-feira, 3 horas da tarde, fizeram uma cirurgia e amputaram um pedacinho da perna para cima do joelho e um pedacinho da bunda de onde foi aplicada a injeção. Em Paranaguá, tem sido trágico e recorrente crianças serem mutiladas e perderem parte do corpo por erro médico ou descaso do poder público.
E quem não lembra do Marlon? O garoto foi levado ao posto de saúde 3 vezes e não recebeu atendimento adequado. Mais tarde, foi vítima de um erro médico no Hospital Regional do Litoral. Com poucos meses de vida, chegou ao hospital com sintomas de desidratação e saiu de lá sem uma das perninhas. Em abril de 2011, o caso do menino Túlio comoveu a cidade de Paranaguá. Assim como Vitor Hugo, Túlio também amava jogar futebol. Ele estava sonhando que jogava uma partida quando caiu do beliche e quebrou o braço. Os médicos de Paranaguá que o atenderam engessaram seu braço. 2 dias depois, Túlio se queixava de dor e sua mãe o levou novamente ao posto de saúde. Lá, tiraram o gesso para verificar o motivo da dor e perceberam que seu braço já estava necrosado. Por isso, o braço dele precisou ser amputado às pressas. Logo depois, Túlio teve uma infecção generalizada. Como ele corria risco de morrer, os médicos tiveram que cortar mais uma parte do braço para que Túlio pudesse sobreviver. Casos que teoricamente deveriam ser simples, mas se tornam delicados e com risco de morte aos pacientes, não são difíceis de serem encontrados em Paranaguá. Há cerca de 20 dias, um rapaz chegou na UPA com um furúnculo. Após tomar também uma injeção de benzetacil, foi parar na UTI do Hospital Regional. A família, desesperada, denunciou a situação por meio de redes sociais. Em janeiro deste ano, um homem deu entrada na UPA com uma infecção nos rins, mas o tratamento foi para dengue. A falha no diagnóstico revoltou a família. A real situação de saúde dele só foi conhecida quando chegou ao hospital regional. Quando foi no sábado de manhã, ela veio com o diagnóstico para mim, relatando que o rim do meu marido estava quase já parando. Ele passou a usar sonda, prejudicou o pâncreas dele, o baço e o fígado, que precisaria colocar ele na UTI. Com muita emergência, que não dava para esperar nada, que o rim dele poderia vir a falecer. A benzetacil é uma injeção composta por penicilina e, apesar de ser usada para tratar infecções, deve ser receitada com cuidado, como explica a doutora Carolina Prestes, cirurgiã do Hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro. A benzetacil é uma injeção de antibiótico, a penicilina, a benzatina, né? E ela tem indicações muito precisas. O cuidado ao receitar a medicação é verificar se o paciente tem algumas restrições. A contraindicação principal do benzetacil, da penicilina benzatina, seria uma possível alergia à penicilina. A questão do paciente, se ele for renal, tiver algum problema renal, você tem que ajustar a dose para não ser tóxico ao rim do paciente. E pacientes que usam anticoagulante tem que tomar cuidado porque ele pode aumentar esse efeito anticoagulante. Apesar de ser a primeira vez que o menino tinha tomado a injeção, a mãe garante que ele não era alérgico ao medicamento, uma vez que já tinha passado por outra cirurgia. Foi a primeira vez que ele tomou. Ele é alérgico a alguma coisa? Já teve alguma reação alérgica a algum outro medicamento? Não, ele não é alérgico. Uma outra vez ele fez uma cirurgia de retirada de baço, que ele retirou o baço, e ele não é alérgico. Porque ele fez a cirurgia, tomou vários medicamentos e ele não era alérgico. Os médicos que avaliaram o menino no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba e os profissionais da equipe que tratam do caso agora no Hospital do Trabalhador não descartam a possibilidade de erro médico. Veio vindo uma percorreção assim de hematomas preto, mas prevaleceu mais a parte de baixo, que ficou mais toda cheia de hematomas. Vitor segue na UTI sem previsão de alta e, apesar de ainda correr risco de amputar uma parte maior da perna, ou pior, de morte, está reagindo bem ao tratamento. Ontem eu estava bem preocupada, mas hoje eu acabei de entrar ali, ele está mexendo no celular, está respondendo, está indo bem certinho, graças a Deus. Fomos buscar entender clinicamente o que aconteceu, mas a Prefeitura de Paranaguá não quis dar entrevistas e nos mandou a seguinte nota que diz:
Não é possível emitir uma nota técnica que indique o que motivou realmente a amputação em cima de impressões de familiares publicadas nas redes sociais. E ainda que não foi possível apurar qualquer tipo de erro técnico, até porque não foram repassadas informações oficiais e que assim que esses dados forem repassados, haverá publicação sobre as medidas que serão tomadas. Já a Secretaria de Saúde do Estado apenas relatou o atendimento e disse que, após a avaliação clínica, foram verificados sinais de insuficiência arterial em toda a perna. Também foi realizado um exame de angiotomografia que indicou a necessidade imediata de cirurgia. O procedimento cirúrgico incluiu a amputação do membro para garantir a sobrevida do paciente.